Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso, a Jornada Interior. Estamos caminhando lentamente sobre os assuntos do curso. Estamos na parte 3, ainda falando sobre a ânima e o ânimos, ou seja, sobre os complexos funcionais da psique humana. Bom, estamos aqui no nosso joguinho, caminhando em passos lentos. Chegamos na casa da ânima e do ânimos. E aqui está o mapa dos continentes que representa mais ou menos figurativamente a psique humana, né? A totalidade da psique humana. Bom, no livro Arquétipos do Inconsciente Coletivo, Jung vai dizer que a ânima não é a única representante, por assim dizer, do inconsciente. Ele diz o seguinte: embora pareça que a totalidade da vida anímica e inconsciente pertence à ânima, esta é apenas um arquétipo entre muitos. Por isso, ela não é a única característica do inconsciente, mas um de seus aspectos. Isto é mostrado por sua feminilidade. O que não é eu, isto é, masculino, no caso aqui quem está escrevendo é o Jung, né? Então ele diz: o que não é eu, isto é, masculino, é provavelmente feminino. Como o não eu é sentido como não pertencente ao eu e por isso está fora do eu, a imagem da ânima é geralmente projetada em mulheres, como a gente já viu nas aulas anteriores. O sexo oposto, até certo ponto, é inerente a cada sexo, pois biologicamente falando, é só o maior número de genes masculinos que determina a masculinidade. O número menor de genes femininos parece determinar o caráter feminino que, devido à sua posição subordinada, permanece habitualmente inconsciente. Bom, aqui eu coloquei exemplificando nesses desenhos o eu, sim, simbolizado aqui pelo círculo amarelo, e aquilo que não é eu, ou seja, o não eu, ele é simbolizado como algo fora do eu, ou seja, pelo círculo azul. No caso do homem aqui, a gente já viu na aula anterior que o eu é o consciente, né? É representado pelo locus, e o não eu dele, ou seja, essa imagem da ânima, é representado pelo eros, é o inconsciente, é a outra parte de sua personalidade interior. Bom, também trouxe esse outro desenho para a gente compreender, acho que eu já fiz ele em outras aulas. O círculo azul, ele representa como se fosse a totalidade da psique humana, ou seja, a parte inconsciente, e dentro dessa parte inconsciente, apenas uma fração foi diferenciada, que é aquilo que a gente chama de consciência, ou seja, é o eu, o complexo do eu. Então, vamos supor que a ânima seja essa pequena mancha aqui, meio verde água, né? Ela seria então uma representação desse vasto inconsciente, ou seja, desse círculo maior, o círculo azul. Então, reforçando o que ele falou, né, o não eu é sentido como não pertencente ao eu, ou seja, se o indivíduo não tem contato com esse outro lado de sua personalidade, desse mundo interior, da sua alma, por assim dizer, então ele vai sentir ou ele vai ter isso como algo que não é pertencente a ele. Então é algo estranho, é algo que ele não tem consciência, não faz parte do campo da consciência dele. Isso vale tanto para a mulher como para o homem. Bom, continuando. Com o arquétipo da ânima, entramos no reino dos deuses, ou seja, na área que a metafísica reservou para si. Tudo o que é tocado pela ânima torna-se luminoso, isto é, incondicional, perigoso, tabu, mágico. Ela é a serpente no paraíso do ser humano inofensivo, cheio de bons propósitos e intenções. Ela convence com suas razões a não lidar-se com o inconsciente.
pois isso destruiria inibições morais e desencadearia forças que seria melhor permanecerem inconscientes. Como quase sempre, ela não está totalmente errada, pois a vida não é somente o lado bom, é também o lado mau. Porque a ânima quer vida, ela quer o bom e o mal. Ou seja, essa dualidade que todo ser humano carrega dentro de si. Assim, desde os primórdios, o homem nascido na terra com seu sadio instinto animal está em luta com sua ânima e seus demônios. Se essa alma fosse univocamente escura, seria simples. Infelizmente, não é assim, pois essa mesma ânima pode aparecer como um anjo de luz, como psicopompos, e conduzi-lo até o significado mais alto. Ou seja, os arquétipos em si, ou os complexos funcionais, né, eles têm essa ambiguidade, ou na verdade esse paradoxo, que ora eles podem se apresentar como fatores inconscientes, ou seja, no seu nível mais baixo, como eu falei em alguma das aulas, em seu estado indiferenciado, ou seja, misturado na participação mística com o inconsciente coletivo. Ora, ele pode aparecer como um significado mais alto para o indivíduo, desde que ele consiga integrar esses conteúdos inconscientes. Se o confronto com a sombra é obra do aprendiz, o confronto com a ânima é a obra-prima. A relação com a ânima é outro teste de coragem, uma prova de fogo para as forças espirituais e morais do homem. Jamais devemos esquecer que, em se tratando da ânima, estamos lidando com realidades psíquicas, as quais até então nunca foram apropriadas pelo homem, uma vez que se mantinham fora de seu âmbito psíquico, sob a forma de projeções. Para o filho, a ânima oculta-se no poder dominador da mãe e a ligação sentimental com ela dura às vezes a vida inteira, prejudicando gravemente o destino do homem, ou inversamente, animando a sua coragem para atos mais arrojados. Nos centros civilizados, esse estado de coisas manifesta-se na crescente instabilidade dos casamentos. Tanto no que concerne a sombra como a ânima, não basta conhecer-lhes os conceitos e refletir sobre eles, nem podemos vivenciar seus conteúdos pela intuição ou pela empatia. É inútil decorar uma lista de arquétipos. Estes são complexos de vivência que sobrevêm aos indivíduos como destino, e seus efeitos são sentidos em nossa vida mais pessoal. A ânima não vem ao nosso encontro como deusa, mas sim como equívoco, talvez sumamente pessoal, ou com a maior ousadia. Quando, por exemplo, um velho e conceituado professor de 70 anos resolve abandonar sua família para casar-se com uma atriz ruiva de 20 anos, já sabemos que os deuses vieram buscar a outra vítima. Assim se revela em nós a poderosíssima força demoníaca. Até há pouco tempo, essa jovem teria sido eliminada por ser considerada bruxa. Ou seja, aqui ele está apresentando a ânima como uma projeção no seu nível mais baixo, né? Ou no nível em que esse indivíduo não tem nenhuma consciência desse outro lado de sua personalidade feminina, né? A imagem que até então tracei da ânima não é completa. Ela não deixa de ser um impulso caótico da vida, mas ao lado disso é também algo extremamente significativo, um saber secreto ou uma sabedoria oculta, algo que curiosamente contrasta com sua natureza élfica e irracional. Ou seja, como a gente viu na aula anterior, que eu fiz um espectro que eu chamei de termômetro, em que a primeira manifestação desses complexos funcionais, eles tendem a se manifestar no seu nível mais baixo, ou seja, no nível instintivo, às vezes biológico,
Mas esse complexo funcional ele tem a sua oitava maior. Então aqui ele fala, né, desse saber secreto ou uma sabedoria oculta que se esconde, por assim dizer, por trás desse complexo funcional da ânima e do ânimos. Deixei de mencionar no início propositalmente este aspecto característico da ânima, porque o primeiro encontro com ela, em geral, leva-nos a inferir algo que nada tem a ver com a sabedoria. Este aspecto só se apresenta a quem se confronta com a ânima. Somente através de um árduo trabalho é possível reconhecer progressivamente que por detrás do jogo cruel do destino humano se esconde algo semelhante a um propósito secreto, o qual parece corresponder a um conhecimento superior das leis da vida. Ou seja, somente quando o indivíduo ele se confronta com o seu inconsciente, ou seja, essas descidas ao inconsciente, é que ele passa a compreender a oitava maior desses complexos funcionais. É justamente o mais inesperado, as coisas mais angustiosas e caóticas que revelam um significado profundo. E quanto mais este sentido é conscientizado, tanto mais a ânima perde seu caráter impetuoso e compulsivo. Pouco a pouco vão se criando diques contra a inundação do caos, pois o que tem sentido se separa do que o não tem. Quando o sentido e o não sentido não são mais idênticos, ou seja, quando a pessoa não está inconscientemente identificada com esse caos que é o inconsciente coletivo, então existe aí uma separação. A força do caos enfraquece por subtração. O sentido arma-se com a força do sentido e o não sentido com a força do não sentido. Ou seja, quando esses conteúdos inconscientes são trazidos à luz da consciência, assim surge um novo cosmos. Não se trata de uma nova descoberta da psicologia médica, mas de uma verdade milenar. Da riqueza da experiência da vida vem o ensinamento que o pai transmite ao filho. Ou seja, todas essas experiências humanas vividas têm algo de sabedoria nelas, né? No fundo, em última análise, existe algo que jaz escondido nessas repetições de padrões. A possessão provocada pela ânima ou ânimos apresenta, entretanto, uma outra imagem. Em primeiro lugar, ao dar-se a transformação da personalidade, evidenciam-se os traços do sexo oposto. No homem, o feminino e na mulher, o masculino. Ou seja, tanto no seu nível mais baixo, que é o nível de participação mística, que é essa mistura, né? A gente viu nas aulas anteriores como é essa possessão da ânima no homem e como é essa possessão do ânimos na mulher. Mas se esses complexos funcionais eles forem conscientizados, também existe uma transformação da personalidade. E aí é como se o indivíduo ele integrasse uma parte de sua personalidade inconsciente, que no caso do homem ele se torna mais sensível, né, mais amável, enfim, como a gente viu nas aulas anteriores. E a mulher ela se torna, por assim dizer, em seu estado mais elevado, ou seja, espiritualmente falando, né, o logos dela se desenvolve para as coisas espirituais, ou seja, para diferenciar, para ajudar a trazer sentido para as coisas que ela vive nesse mundo. No estado de possessão, ambas as figuras perdem seu encanto e seus valores, que só possuem em estado de despreocupação em relação ao mundo, ou seja, em introversão, né? Isto é, quando constroem uma ponte para o inconsciente. Como eu já falei anteriormente, essas duas figuras, ou seja, esses dois complexos funcionais, são funções internas e não externas.
Voltada para fora, a ânima é volúvel, desmedida, caprichosa, descontrolada, emocional, às vezes demonicamente intuitiva, indelicada, perversa, mentirosa, bruxa e mística. O ânimos, pelo contrário, é rígido, cheio de princípios, legalista, dogmático, reformador do mundo, teórico, emaranhando-se em argumentos, polêmico, despótico. Ambos têm mau gosto. A ânima é cercada de indivíduos medíocres e o ânimo se presta a pensamentos medíocres. A compreensão da ânima, no entanto, encontra dificuldades bem maiores. Na realidade, ela é facilmente aceita quando se apresenta no cenário da literatura ou como estrela cinematográfica. É mal compreendida, porém, ou então totalmente incompreendida, quando deveríamos tomar consciência de seu papel na própria vida, uma vez que representa tudo aquilo com o que o homem não sabe lidar. Ela permanece, por isso, em um estado emocional constante que não pode ser tocado. O grau de inconsciência que encontramos em relação a ela é, discretamente falando, assombroso. É quase impossível, portanto, deixar claro para o homem, temeroso de sua própria feminilidade, o significado da ânima. Cada homem sempre carregou dentro de si a imagem da mulher. Não é a imagem desta determinada mulher, mas a imagem de uma determinada mulher. Essa imagem, examinada a fundo, é uma massa hereditária inconsciente gravada no sistema vital e proveniente de eras remontíssimas. É um tipo, ou seja, um arquétipo, né, de todas as experiências que a série dos antepassados teve com o ser feminino. É um precipitado que se formou de todas as impressões causadas pela mulher. É um sistema de adaptação transmitido por hereditariedade. Se já não existissem mulheres, seria possível a qualquer tempo indicar como uma mulher deveria ser dotada do ponto de vista psíquico, tomando como ponto de partida essa imagem inconsciente. O mesmo vale também para a mulher, pois também ela carrega igualmente dentro de si uma imagem inata do homem. A experiência, porém, nos ensina a sermos mais exatos. É uma imagem de homens, enquanto que no homem se trata de uma imagem da mulher. Visto esta imagem ser inconsciente, será sempre projetada inconscientemente na pessoa amada. Ela constitui uma das razões importantes para a atração passional ou para a repulsa. O herói, na qualidade de ânimos, age em substituição ao indivíduo consciente. Isto é, ele faz aquilo que o sujeito deveria, poderia ou gostaria de fazer, mas não faz. O que poderia acontecer na vida consciente, mas não acontece, passa-se no inconsciente e, consequentemente, aparece em figuras projetadas. Ou seja, aqui no livro Símbolos da Transformação, Jung fala que quando a mulher ela não vive o ânimos dela de forma integrada e consciente, então ela vai viver de forma inconsciente. E isso faz com que essa imagem ela seja projetada, ou seja, ela seja vivida de forma indireta, através do parceiro, enfim. Ou seja, o ânimos aqui é esse herói que a mulher precisa integrar dentro dela, em termos de experiência com esse seu mundo interior, né? Com essa relação com o inconsciente de forma consciente, com a sua personalidade, essa integração da sua personalidade. Quando ela não vive isso, geralmente ela vai criar figuras inconscientemente, é claro, para projetar esse herói que ela deveria viver internamente. E aí a gente vai ver em romances, literatura, a gente vê nas projeções com o chefe, com o marido, com o esposo, companheiro, amigo, pai, irmão, enfim.
Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é um amante ciumento pronto para substituir um homem de carne e osso por uma opinião sobre ele, opinião cujos fundamentos duvidosos nunca são submetidos à crítica. As opiniões do ânimos são sempre coletivas e negligenciam os indivíduos e todos os julgamentos individuais. Dessa forma, o ânimos procede exatamente como a ânima que se interpõe entre o marido e mulher, com suas predições e projeções afetivas. Ou seja, como a gente viu também na aula anterior, existe a projeção do ânimos exatamente no companheiro, né? No esposo. Todos esses fenômenos bastante conhecidos e desagradáveis derivam da extraversão do ânimos. O ânimos não pertence à função de relação consciente. Sua função é a de possibilitar a relação com o inconsciente. No que se refere a situações exteriores sobre as quais é preciso refletir conscientemente, o ânimos não deve intervir mediante o processo acima referido das opiniões. Como função associativa de ideias, deve ser dirigido para dentro, a fim de associar os conteúdos do inconsciente. A técnica de explicação com o ânimos é, em princípio, a mesma que a da ânima, só que neste se trata de opiniões. A mulher deve aprender a criticá-las e mantê-las à distância, não com o intuito de reprimi-las, mas investigar-lhes a procedência. Penetrando mais fundo em seu obscuro recesso, deparará com as imagens originárias do mesmo modo que o homem ao explicar-se com a ânima. O ânimos é uma espécie de sedimento de todas as experiências ancestrais da mulher em relação ao homem, e mais ainda, é um ser criativo e engendrador, não na forma da criação masculina. O ânimos produz o que se poderia chamar a palavra que engendra, ou seja, o logos que engendra. Assim como o homem faz brotar sua obra, criatura plena de seu feminino interior, assim também o masculino interior da mulher procria germes criadores capazes de fecundar o feminino do homem. É o caso da mulher inspiradora, a qual, se sua cultura não for verdadeira, pode transformar-se numa mulher dogmática da pior espécie, preceptora, despótica ou na excelente definição de uma das minhas pacientes, uma forma de cão-ânimos. Essas duas figuras crepusculares do fundo obscuro da psique, a ânima e o ânimos, verdadeiros semigrotescos guardiões do umbral, para usar um pomposo vocabulário teosófico, podem assumir numerosos aspectos que encheriam volumes inteiros. Suas complicações e transformações são ricas como o próprio mundo e tão extensas como a variedade incalculável do seu correlato consciente, a persona. Habitam uma esfera de penumbra e dificilmente percebemos que ambos, ânima e ânimos, são complexos autônomos que constituem uma função psicológica do homem e da mulher. Sua autonomia e falta de desenvolvimento usurpa, ou melhor, retém o pleno desabrochar de uma personalidade. Entretanto, já podemos antever a possibilidade de destruir sua personificação, pois, os conscientizando, podemos convertê-los em pontes que nos conduzem ao inconsciente. Se não os utilizarmos intencionalmente como funções, continuarão a ser complexos personificados e, nesse estado, terão que ser reconhecidos como personalidades relativamente independentes. Por outro lado, não podem ser integrados à consciência enquanto seus conteúdos permanecerem desconhecidos. No entanto, a tentativa de explicação com eles deverá trazer à luz seus conteúdos.
Só quando esta tarefa for cumprida, isto é, só quando a consciência familiarizar-se suficientemente com os processos inconscientes refletidos na ânima, esta última será percebida como uma simples função. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver alguns exemplos de como as pessoas, os indivíduos, sentem que existe algo, ou na verdade, pressente que existe algo de supraindividual nas imagens da ânima e do ânimos quando são projetadas. O reconhecimento geral que tais livros desfrutam indicam que nessa imagem da ânima feminina subjaz algo de supraindividual, algo que não deve sua efêmera existência a uma originalidade meramente individual. Ou seja, que ele está dando exemplo de escritores que inconscientemente eles projetam, eles criam uma figura feminina, né? Uma personagem, por assim dizer. Só que essa personagem, eles sentem, pressentem que existe algo, subjaz algo de supra-individual nessa imagem feminina. Ou seja, é como se eles intuitivamente pressentissem que existe algo de luminoso, algo daquela escala, a oitava maior, nessa imagem que eles projetam, né, da personagem que eles criam, geralmente em romances e às vezes até em filmes, né? Também, pessoal, pode significar que esse personagem que o autor criou, que é uma mulher, não nasceu da parte consciente dele, ou seja, nasceu dessa camada mais profunda que é o inconsciente. É como se ele conseguisse captar a essência dessa parte inconsciente de sua personalidade que é representada pela ânima. Então eles colocam isso em forma de romance, enfim. Ou seja, são criações que não vêm dessa efêmera existência de uma originalidade meramente individual, mas sim coletiva, ou seja, do inconsciente coletivo. Bom, continuando, representa alguma coisa de típico e suas raízes mergulham profundamente, além dos entrelaçamentos visíveis e superficiais a que nos referimos antes. E aí ele dá exemplo de dois autores de dois livros que exprimem de modo inconfundível tal pressentimento nos aspectos históricos de suas figurações da ânima, que são, na verdade, esse autor, Henry Harder, não sei se é assim que se pronuncia. O livro dele é chamado She, que significa ela, né, em inglês, se eu não me engano. E aqui eu coloquei como mais um exemplo, né, o nosso escritor brasileiro, Jorge Amado, e o seu livro Gabriela, Cravo e Canela. Bom, sobre o autor Jorge Amado, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história dele, mas não sei o suficiente para falar profundamente, apenas o superficial. Mas o que eu fiquei sabendo é que até então o Jorge Amado ele escrevia mais temas sociais. E esse livro, Gabriela, Cravo e Canela, foi como uma mudança, né? Dizem que foi uma mudança, né? Eu fiz até uma pesquisa para confirmar. Diz que representa um momento de mudança na produção literária do autor, que até então abordava os temas sociais. Nesta fase, faz uma crônica de costumes marcada por tipos populares, ou seja, ele abordava muito a questão dos coronéis e mulheres sensuais. Ou seja, esse livro foi como um divisor de águas nas obras de Jorge Amado. Tanto é que a Gabriela, né, ela representa mais ou menos como se fosse uma libertação da ânima dele. Então ele mais é um exemplo para a gente ter noção como é essas oscilações, né, esses vários graus em que a ânima, como o homem pode experienciar a sua própria ânima.
E aqui eu coloquei o seguinte: podemos ver a atividade da ânima expressa nos romances. É como se o homem conseguisse expressar as emoções, os afetos de sua alma feminina. Bom, e depois eu fiquei analisando essa questão do supraindividual, que geralmente alguns homens conseguem captar e transmitir isso através de personagens. Pode significar que esse supraindividual é exatamente a ânima ainda muito coletiva, né? Ou seja, esse inconsciente coletivo da imagem que o homem tem da mulher. Por isso a identificação, né, de muitas pessoas com esses livros, com esses romances. Bom, aqui no caso da mulher, existe também essa captação do supraindividual, tanto no sentido, ele pode ser apresentado no sentido muito coletivo ainda, ou seja, ainda muito padrão, né, da mulher, dessa imagem que a mulher tem dos homens. Por exemplo, a Emily Brontë, ela criou o personagem que representa exatamente esse ânimos ainda muito, vamos dizer assim, muito primitivo ainda, né, com os seus afetos, suas emoções ainda muito instintivos. E a Jane Austen, ela apresenta o Animus, né, o personagem que ela criou, que ao meu ver representa o Animus, ele tem um pouco mais de sofisticação, mas não deixa de ser também uma imagem coletiva do homem. Então, ao meu ver, eu acredito que a autora ou as autoras de livros, elas conseguem captar tanto a essência do Animus em seu aspecto ainda coletivo, ainda muito primitivo, arcaico, por assim dizer, ainda por se desenvolver, como também ela pode conseguir captar esse ânimos mais elevado, né? Ou seja, o ânimos mais para o estilo mais espiritual, compreendendo coisas do inconsciente coletivo no seu aspecto luminoso e, consequentemente, né, no seu aspecto mais diferenciado dessas projeções coletivas. Bom, aqui a gente vai falar um pouco mais ainda, né? Que eu acho que eu já falei, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o aspecto positivo e luminoso da ânima e do ânimos. Embora muitas vezes encontramos o ânimos e a ânima inicialmente sob um aspecto negativo e antipático, contudo, os dois estão bem longe de ser apenas uma espécie de espíritos malignos. Como já disse, eles apresentam também um aspecto positivo, luminoso, constituem as bases arquetípicas das divindades masculinas e femininas em todas as épocas e lugares, e por esse motivo exigem uma atenção particular, sobretudo por parte do psicólogo e depois de qualquer leigo dado à reflexão. Quando o ânimos e a ânima sofrem uma espécie de metamorfose, ou seja, uma transformação, que seria o caso da mulher integrar o seu ânimos, retirar a projeção e integrar o ânimos, e no caso do homem, retirar a projeção e integrar a sua própria ânima, os conteúdos, né, como a gente viu, porque não tem como integrar os arquétipos, então eles se tornam o casal de opostos no seu aspecto luminoso. Individualmente se torna um dos pares dos opostos complementares, ou seja, individualmente eles se tornam um dos pares dos opostos complementares. É como se a minha personalidade, precisasse desse oposto meu complementar, que é o meu ânimos interior. No caso da mulher, seu ânimos, aqui o ânimos na mulher não exerce a atividade do diabo da opinião cega. Isso é Jung falando, viu, gente? Mas possui sua qualidade de logos, por assim dizer, o elo de ligação que a levará a ter um contato mais próximo e elevado com sua própria alma, ou seja, o seu eu interior, compreendendo as manifestações inconscientes dentro dela. É aquilo que eu já falei, né, em relação a essa oitava maior do ânimos. Bom, a gente pode ver o ânimos, ou seja, esse aspecto luminoso, essa transformação, essa integração dos conteúdos do inconsciente, né, pela mulher, nos contos de fada.
Essa transformação do ânimos em o elo de ligação com a própria alma é representado, por exemplo, pela transformação do sapo em príncipe. Ou seja, como se o ânimo saísse desse aspecto de nível baixo, né, apenas biológico e instintivo, para um aspecto mais de ser humano, que aqui é representado num aspecto mais elevado na figura do príncipe. Eu suspeito que, em última análise, essa questão da alma gêmea seria, em última análise, essa busca do indivíduo pela sua integração dessa parte da sua personalidade que é o inconsciente, né? Ou seja, que é representado fracionamente pelo ânimos, no caso da mulher, e pela ânima, no caso do homem. Então, eu suspeito de que essa questão de que tanto falam da alma gêmea, né, da complementação, seja essa integração do ânimos na mulher interiormente, né, e da ânima no homem. E claro que isso poderá ser vivido de forma projetada, na forma exterior, né? Bom, aqui, ainda falando sobre o aspecto luminoso, o salvamento de uma donzela realizado pelo herói pode simbolizar a libertação da ânima dos aspectos devoradores da mãe. Ou seja, aqui é no livro O Homem e seus Símbolos, que o herói, quando ele salva a princesa ou a donzela da bruxa, né? A bruxa representando esse inconsciente indiferenciado, ou seja, esse aspecto sombrio do inconsciente, dessa participação mística, né? Quando o herói, ou seja, o indivíduo consegue integrar os conteúdos da ânima, simboliza essa libertação da ânima dos aspectos devoradores da mãe, que nos contos de fada é simbolizado por esse salvamento da donzela, ou seja, o homem resgatando a sua própria alma, uma parte da sua alma que jaz mergulhada no inconsciente indiferenciado, né? No inconsciente coletivo. Bom, pessoal, outro exemplo, figurativamente, simbolicamente falando, eu consegui identificar o ânimos no Eric, no Fantasma da Ópera. A Christine Daae, ou Christine Daae, que é a personagem principal, ela seria a personalidade, ou seja, a mulher, né? E o Eric, ou seja, o inconsciente subterrâneo, seria o ânimos dela. Só que a gente vai ver que, a princípio, esse ânimos aparece para ela de forma um pouco assustadora. Por quê? Porque ele é aquele não eu, ou seja, ele está fora do campo da consciência. Então, ele é visto como uma figura estranha, às vezes visto até como algo amedrontador, a princípio, né? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui o link de uma palestra da professora Lúcia Galvão, onde ela explica esse simbolismo do fantasma da ópera. E aí a professora Lúcia Galvão vai falar que a Christine Daae é a personalidade crucificada dividida entre dois mundos. E aí eu não vou contar a palestra, mas eu vou deixar o link para quem quiser, tiver interesse em assistir. Eu recomendo muito, porque foi dessa palestra que eu fiz essa associação do ânimos, ou seja, a gente começa a perceber, a ter a sensibilidade para perceber essas nuances, né, em filmes, enfim. Bom, outro também que eu identifiquei como ânimos é no mito de Eros e Psique. Só que no caso aqui, o Eros, ele representa o ânimos de Psique. O Eros seria o ânimos elevado, a função interior de Psique. Ou seja, o Eros aqui representa o aspecto espiritual, o logos do inconsciente nela. E aí, aqui tem muitos vídeos no YouTube falando sobre esse mito.
Bom, aqui eu vou trazer alguns trechos do livro O Eu e o Inconsciente, em que um que fala sobre dar voz à ânima e o ânimos, ou seja, essa explicação que ele fala, né? Essa explicação com a ânima e com o ânimos. E aí ele diz o seguinte: não errará compreendendo a figura da ânima como um complexo autônomo, dirigindo-lhe perguntas de cunho pessoal. Considero tal coisa como uma verdadeira técnica. Todos sabem que têm a peculiaridade e a capacidade de dialogar consigo mesmos. Sempre que nos encontramos diante de um dilema angustioso, costumamos dirigir a nós mesmos ou a nós próprios, se não a quem, a pergunta: que fazer? Fazemo-lo em voz alta ou baixa, e nós mesmos, se não quem, respondemos. Uma vez que temos a intenção de sondar os fundamentos básicos do nosso ser, pouco nos importa viver como que numa espécie de metáfora. Devemos interpretar como um símbolo do nosso atraso primitivo, ou da naturalidade que ainda persiste, graças a Deus, o fato de conversarmos pessoalmente, a modo dos primitivos, com a nossa serpente. Mas como a psique não é uma unidade e sim uma pluralidade contraditória de complexos, não é muito difícil chegar à dissociação necessária para discutir com a ânima. Tal arte ou técnica consiste em emprestar uma voz a um interlocutor invisível, pondo à sua disposição por alguns momentos o mecanismo da expressão. Deixemos de lado a aversão natural por esse jogo aparentemente absurdo consigo mesmo, assim como a dúvida acerca da autenticidade da voz do interlocutor. Ou seja, ele fala de você dar voz à sua ânima, ou seja, você se perguntar, mas por que que eu estou sentindo isso? Ou por que que eu penso isso, né? Sempre levar para essa autorreflexão, mas permitindo que essa outra parte da personalidade possa também se expressar. Mas tudo exige certamente a máxima objetividade e ausência de preconceitos. Só assim proporcionaremos ao outro lado a oportunidade de manifestar-se mediante uma atividade psíquica perceptível. A atitude repressiva da consciência obriga, porém, que o outro lado, e esse outro lado a gente já sabe quem é, né? Esse outro lado da nossa personalidade, do nosso eu, ou seja, a atitude repressiva da consciência obriga, porém, que o outro lado se manifeste indiretamente através de sintomas quase sempre de caráter emocional. Só em momentos de um afeto avassalador emergem à superfície fragmentos de conteúdos do inconsciente, sob a forma de pensamentos ou imagens. Ou seja, se a gente realmente permitir que esse outro lado da nossa personalidade venha à tona, pelo menos em um momento de reflexão, de autorreflexão, de introspecção, poderemos ver mais nitidamente a expressão desse nosso outro lado, desse nosso mundo interior. O sintoma inevitável que acompanha tal fenômeno é o da identificação momentânea do eu com essas manifestações que são renegadas logo depois. É fabuloso o que se pode dizer movido pelo afeto, mas todos sabem com que facilidade essas coisas são esquecidas e renegadas. Devemos contar com tais mecanismos de desvalorização e de negação se quisermos orientar-nos com objetividade. Ou seja, a atitude consciente de sempre estar renegando, né? Ou seja, de estar reprimindo esses conteúdos. Porque assim que eles se manifestam indiretamente por sintomas de afetos, de emocionalidade instintivas, o eu tende logo a depois a reprimir, a renegar e empurrar isso para o inconsciente de novo. E isso faz com que esses conteúdos eles continuem inconscientes, porque
o próprio indivíduo não se permite ouvir-se, né? Ou seja, não se permite ouvir essa voz, esse outro lado da personalidade que quer se expressar também. O hábito de interromper o afluxo do inconsciente, corrigi-lo ou criticá-lo, se reforçou pela tradição e pelo medo que se tem de admitir diante dos outros ou de si mesmo a angústia mobilizada pelas verdades insidiosas, compreensões arriscadas e constatações desagradáveis. O receio, enfim, de tudo que faz o homem fugir de si mesmo como de um flagelo. Disse geralmente que preocupar-se consigo é algo de egoístico e mórbido, e que a própria companhia é a pior de todas, torna a pessoa melancólica. Ou seja, daí a gente vê a necessidade do eu, né? Sempre estar buscando subterfúgios, porque ele sequer aguenta ficar consigo mesmo. Ele não suporta, porque ele acha mórbido essas sensações do inconsciente, né? Esses sintomas do inconsciente. Mas se ele não enfrentar isso, ele vai continuar por um longo tempo inconsciente dos seus próprios, vamos dizer assim, dos seus próprios conteúdos, da sua própria personalidade interior. Ao meu ver, a minha percepção é de que isso significa, em parte, o confronto com o inconsciente. Ou seja, é você se permitir passar por momentos em que você vai ter que enfrentar essa dor interna, né? Ou seja, buscar a explicação, mas por que que eu estou sentindo isso? Qual é o significado de tudo isso? Bom, uma vez que nos momentos de afeto se mostram involuntariamente as verdades do outro lado, é aconselhável aproveitar esses momentos para que tal aspecto tenha a ocasião de expressar-se. Ou seja, daí a necessidade do indivíduo ele ter esses momentos de solicitude em que ele possa ouvir essa voz interior, essa voz desse outro lado da sua personalidade. Se ele não se permitir viver esses momentos, ele vai continuar tendo projeções. Por isso, o indivíduo deveria cultivar a arte de falar consigo mesmo numa situação de afeto e em seus marcos, como se o próprio afeto falasse sem levar em conta a crítica razoável. Enquanto o afeto se manifesta, a crítica deve ser evitada. Entretanto, logo que o afeto haja exposto o seu caso, será consciosamente criticado como se o interlocutor fosse um indivíduo real, diretamente relacionado conosco. Não devemos dar-nos logo por satisfeitos. As perguntas e respostas deverão prosseguir até que se haja encontrado um final satisfatório da discussão. Subjetivamente, reconhecer-se-á se o resultado é ou não aceitável, sendo inútil qualquer tentativa de iludir-se. As condições indispensáveis desta técnica de educar a ânima se resumem numa rigorosa honestidade consigo mesmo e em evitar a antecipação apressada do que o outro lado quer expressar. Bom, pessoal, esse trecho ele vem acompanhado de uma ressalva, porque Jung não recomenda essa técnica para toda e qualquer pessoa, somente para aquela pessoa que se acha na necessidade dessa vida interior, né? Desse contato com essa outra personalidade, com a outra parte da personalidade que é inconsciente. Ou seja, para aquelas pessoas que já passaram da segunda metade da vida, dos 35 anos em diante. Por quê? Porque são pessoas que estão passando pelo processo de individuação, do confronto com o inconsciente. Então ele diz o seguinte: devo sublinhar, além disso, que não recomendo a ninguém a técnica acima exposta como algo de necessário e útil, se a pessoa não for premida pela necessidade. Como já dissemos, os estádios são muitos.
Há velhos que morrem como crianças de peito e ainda hoje nascem trogloditas. Certas verdades só serão reconhecidas no futuro, outras passarão e outras jamais serão aceitas. Digamos, no entanto, que alguém usasse tal técnica por uma santa curiosidade. Talvez um jovem desejoso de ter asas, não por ser aleijado, mas por sentir a nostalgia do sol. Um adulto, porém, que já perdeu as mais caras ilusões, só se prestará de má vontade a essa humilhação íntima e essa entrega que o devolverá às angústias da infância. Ou seja, se a pessoa não tiver nesse caminho, né, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da busca da integralidade, da personalidade, do eu, ele pode cair, né, na questão de uma nostalgia, né, ou de voltar às angústias da infância. Então ele faz essa ressalva, né? Acho muito importante proporcionar-lhes uma visão das possibilidades de experiência. Ninguém compreenderá realmente estes fatos se não experimentá-los em si mesmo. Por isso, interessa-me muito mais indicar as pistas e possibilidades de experiências em lugar de estabelecer fórmulas intelectuais. Estas últimas não passariam de um emaranhado inútil de palavras se precedessem as experiências que necessariamente implicam. Ou seja, aqui ele está falando de forma conclusiva em relação ao ânimos e à ânima, em que ele prefere dar as pistas das possibilidades de experiências, ou seja, como o ser humano, o indivíduo, ele pode estar vivendo essas experiências com esses complexos funcionais que são, a princípio, inconscientes, do que ele passar fórmulas intelectuais. Em que pese, eu acho que ainda tem teoria, né? Não tem como separar a experiência da forma explicativa teórica. Então, das aulas que a gente teve até agora, a gente tentou passar é, essa questão dessas experiências, né, das possibilidades. Mas eu acredito que, como ele falou, né, no outro slide que eu coloquei, as possibilidades são infinitas. Então, assim, aqui eu acho que o próprio Jung não conseguiu abarcar todas essas experiências, todas essas possibilidades. Por isso, eu acho que cabe sim mais explicações, talvez mais descobertas, né, sobre como a ânima e o ânimos podem ainda se manifestarem, né, de forma tanto inconsciente como de forma consciente. Bom, pessoal, chegamos então no fim da nossa aula. Esses aqui são os livros que fizeram parte da nossa aula. E aí, agora a gente se vê na próxima aula ou nos próximos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link da palestra sobre o fantasma da ópera da professora Lúcia Helena Galvão, a forma simbólica como ela explica esse mito, né? Então é isso, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.